tudo bem? Hoje o nosso assunto é fração. Vamos estudar significados, leitura e escrita de fração. Em primeiro lugar, o que é uma fração? Fração é quando eu tenho um todo e divido esse todo em partes iguais. Eu tenho um todo e divido esse todo em partes iguais. Então eu tenho frações desse todo. Ok? Eu tenho um todo e dividi esse todo em partes iguais. Então eu tenho partes desse todo. Então isso é fração. E eu represento essa fração através de números inteiros. Ok? Então aqui na lousa eu desenhei 8 imagens, 8 figuras em forma de círculo, representando uma pizza. Então vamos estudar a fração por meio da figura de uma pizza. Ok? Então aqui eu tenho essa figura em forma de pizza dividida em 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho essa minha uma pizza, esse meu todo, essa uma pizza, que é o meu todo, dividido em 8 pedaços. Essa minha pizza está dividida em 8 pedaços. Ok? E desses 8 pedaços, eu não comi nenhum pedaço ainda. Eu continuo com os 8 pedaços. Então eu tenho uma pizza dividida em 8 pedaços. E desses 8 pedaços, eu não comi nenhum ainda. Continua com os 8 pedaços. Ok? Vamos supor que eu comi um pedaço dessa pizza. Comi esse pedaço aqui, ó, dessa pizza. Então, se a minha pizza estava dividida em 8 pedaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela começou com 8 pedaços, correto? Então, o meu todo dessa pizza era 8 pedaços. O meu todo dessa pizza era 8 pedaços. Ok? Então, eu comi esse pedaço aqui, ó. Eu comi um pedaço. Então, eu comi um oitavo. 1 sobre 8. 1 oitavo. Então, eu comi um pedaço dos 8 que tinha. Eu comi um pedaço dos 8 que tinha. Ok? Ok, pessoal? Então, a minha pizza tinha 8 pedaços. Eu comi esse pedaço aqui, ó, um pedaço. Então, eu comi um oitavo. 1 sobre 8. 1 oitavo dessa pizza. Comi uma fatia do todo. Ok? Comi uma fatia do todo. Tá? Vamos supor que agora eu comi 2 fatias. Comi essa fatia aqui e essa fatia aqui. Ok? Então, se antes eu tinha 8 pedaços, se antes eu tinha 8 pedaços, se antes eu tinha 8 pedaços, minha pizza tinha 8 pedaços, eu comi 2, então eu comi 2 pedaços, de 8, ok? Minha pizza tinha 8 pedaços, então eu comi 2 pedaços de 8, certo? Se eu tiver comido 3 pedaços, esse pedaço, essa fatia aqui, ó, se eu comi 3 fatias dessa pizza, então o todo da minha pizza, ela começou com quantos pedaços todo? O
pedaços. O todo começou com 8 pedaços. Eu comi 3. Então ficou 3 oitavos. Então eu comi 3 pedaços de 8. Ok? Aqui eu comi 1 pedaço de 8, 2 pedaços de 8 e 3 pedaços de 8. Então, comi 3 oitavos dessa pizza. Ok, pessoal? Aqui agora, comi 4 pedaços dessa pizza. Ok? Comi 4 fatias dessa pizza. Então, a minha pizza tinha ao todo quantos pedaços? A minha pizza tinha ao todo 8 pedaços. Né? Ao todo, minha pizza tinha 8 pedaços. Ao todo, a minha pizza tinha 8 pedaços. Eu comi agora quantos pedaços dessa pizza? 1, 2, 3, 4. Então, eu comi 4 oitavos dessa pizza. 4 oitavos dessa pizza. Ok? Então, agora eu comi 4 fatias de 8. Antes o todo era 8 fatias. Agora eu comi 4 fatias. Então eu comi 4 oitavos. 4 partes de 8. Eu comi 4 partes de 8. Ok? Agora aqui, se eu comer 5 partes. Comi essas 5 fatias aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Antes o todo da minha pizza era quantas fatias? O todo era 8 fatias. O todo era 8 fatias. Agora eu comi 5. Então eu comi 5 oitavos dessa pizza. Eu comi 5 partes de 8. 5 partes de 8. Ok? Aí, não satisfeito, eu comi mais uma parte, mais uma fatia. Então, eu passei a comer agora quantas fatias? 6 fatias. Então, eu comi 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatias. Então, antes eu tinha quantas fatias? Tinha 8. Correto? Antes eu tinha 8 fatias. Tinha 8 fatias. Agora eu comi 5 partes. Aliás, 6 partes. Comi 6 partes dessa pizza. Então eu comi 6 oitavos. Eu comi 6 partes, que antes era 8. Antes o todo é 8. Eu comi 6 de 8. Eu comi 6 fatias de 8 fatias. Ok? Por último, eu comi 7 fatias dessa pizza. Comi 7 fatias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu comi 7 de 8. Eu comi 7 de 8. Comi 7 fatias de 8. Ok? Então é isso, pessoal. Aí nós estudamos a forma mais básica de fração, através de uma pizza, certo? Onde eu dividi o todo da pizza em partes iguais e fui tirando parte por parte. Então, eu tinha a pizza inteira, dividida em 8 partes, e 8 partes sem comer, certo? A pizza cheia, eu tinha uma pizza dividida em 8 partes, essas 8 partes estavam intocáveis, ninguém tinha comido nenhuma. Aqui, dos 8 pedaços que eu tinha, eu comi um. Eu comi um. Então eu comi um pedaço de 8. Aqui eu comi 2 pedaços
2 pedaços de 8. Ok? Aqui eu comi 3 pedaços de 8. Aqui eu comi 4 pedaços de 8. 5 pedaços de 8. 6 pedaços de 8 e 7 pedaços de 8. Certo? Se eu comesse mais esses pedaços aqui, eu teria comido a pizza inteira. Certo? Então, como é que nós vamos ler, né, essa fração? Aqui nós vamos ler 8 oitavos. 8 oitavos. Aqui 1 oitavo. 2 oitavos. 3 oitavos. 4 oitavos. 5 oitavos. 6 oitavos. 7 oitavos. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Agora eu vou passar para vocês, né, outras figuras e nós vamos encontrar novamente, né, a fração, os valores, a escrita dessas figuras. Ok? Para ficar um assunto bem explicado e vocês entendam que esse assunto é muito fácil. Tudo bem? Bom, pessoal, agora nós vamos aprender a escrever, representar a fração através das figuras rachuradas, ok? Através das figuras pintadas, ok? Na primeira parte nós vemos a pizza, dividida em 8 partes, aí eu fui comendo pedaço por pedaço dessa pizza, e fomos representando, né, as partes que eu ia comendo através de fração. Agora vamos representar através dessas figuras rachuradas, ou seja, pintadas, né? Então aqui, nessa figura, eu tenho essa figura dividida em quantas partes? Essa figura está dividida em 1, 2. Está dividida em 2 partes, essa figura, em 2 partes. Então o todo dessa figura são 2 partes. O todo é 2, ok? E quando eu vou representar a fração, eu coloco a parte do todo no denominador. Eu coloco a parte que representa o todo no denominador, ou seja, na parte de baixo, ok? Então o todo aqui dessa figura é 1, 2. O todo são 2 partes. Então eu represento o todo no denominador, certo? Eu conto as partes da figura toda e coloco o valor na parte de baixo. Agora eu vou contar a parte rachurada, a parte pintada, a parte que eu quero encontrar. Então nós vimos aqui que de duas partes eu tenho uma parte rachurada. Então eu tenho uma parte do todo, que é 2. Eu tenho uma parte pintada do todo, que é 2. Ok? O todo é 2. Eu tenho uma parte de 2. Uma parte de 2. Ok? Então representa assim, ó, uma parte do todo, né? Que é 2. Ok? Nessa outra figura aqui, eu tenho ela dividida em quantas partes? Ela está dividida em 1, 2, 3 partes. Então o todo, para você não esquecer, o todo eu coloco no denominador. Então eu conto 1, 2, 3 e coloco no denominador o todo da figura. E agora eu vou procurar a parte rachurada.
ok? Eu observo que só tem uma parte rachurada. Então, das três partes da figura, somente uma é rachurada. Então, das três partes da figura, somente uma é rachurada. Ok? Aqui, eu tenho uma, duas, três partes. Tá? Então, coloco na parte de baixo. Certo? 3. Ok? E conto quantas partes pintadas, quantas partes rachuradas. Uma, duas. Então, das três partes, eu tenho duas rachuradas. Então, das três partes, eu tenho duas rachuradas. Ok? Dessa daqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, o todo dessa figura são 6 partes. Essa figura está dividida em 6 partes. Quantas partes eu tenho rachurada? Uma, duas, três. Eu tenho 3 partes dessa figura rachurada. Ok? Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho essa figura dividida em 12 partes. 12 partes. Então, o todo sempre vem embaixo. Então, eu tenho a figura dividida em 12 partes. Quantas partes rachuradas? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 partes rachuradas. Ok? Eu tenho 4 partes rachuradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então essa figura está dividida em 12 partes, que é o todo. O todo. Quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4. 4 partes pintadas. Então de 12 partes eu tenho 4 pintadas ou rachuradas. Nessa daqui, eu tenho quantas partes no todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 partes no todo. Quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tenho 5 partes pintadas. Então, de 12 partes, eu tenho 5 partes pintadas. Nessa daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 partes. Então essa figura está dividida em 12 partes. Quantas partes rachuradas ou pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 partes pintadas. Ok? Então nessa primeira aqui, nós temos dividido em 2 partes o todo e tinha uma pintada. Então aqui eu leio 1 sobre 2. 1 sobre 2 ou 1 meio. 1 sobre 2 ou 1 meio. Então aqui eu tenho 1 meio. Ok? Aqui eu tenho 1 meio. 1 sobre 2 ou 1 meio. Aqui eu tenho 3 partes, o todo. Então, quantas partes pintadas? Uma. Então, eu tenho uma parte de 3. Ok? Então, aqui eu leio 1 terço. 1 terço. Leio 1 terço. Ok? Aqui, eu tenho quantas partes? 1, 2, 3. Então, o todo, eu tenho 3 partes. Quantas partes pintadas? 1, 2. Então, eu tenho 2 sobre 3. Ou, eu leio 2 terços. Eu leio 2 terços. Ok? 2 terços. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um total de 6. 6 partes.
Quantas partes rachuradas? 3. Então 3 sobre 6. Então aqui eu tenho 3 sextos. 3 sextos. Ok? Então 3 sextos. 3 sextos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o todo são 12 partes. Quantas partes rachuradas? 4. Então 4 sobre 12. Eu leio 4, 12 avos. Então observe que a partir de 10, aí embaixo, eu já uso a palavra avos. Observe que aqui eu não usei a palavra avos, nem aqui eu usei a palavra avos, nem aqui eu usei a palavra avos, nem aqui eu usei a palavra avos. Porque aqui, ó, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 6. Somente a partir de 10, na parte de baixo, é que eu uso a palavra avos. Então, 3 onzeavos, 3 dozeavos, 3 quatorzeavos, e assim sucessivamente. Como aqui é 12, eu leio 4, 12 avos. Ok? Então, a partir de 10, eu acrescento a palavra avos. Ok, pessoal? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho todo 12. E a parte pintada ou rachurada eu tenho 5. Ok? Então aqui eu leio 5, 12 avos. Vou botar aqui 5, 12 avos. 5, 12 avos. Ok? 5, 12 avos. Aqui eu tenho o todo 12 e rachurada 6. Então aqui eu leio 6, 12 avos. 6, 12 avos. Simplificação de frações. Vamos estudar com calma. Vamos começar do básico. Bem básico mesmo. Ok? Vou mostrar para vocês passo a passo. Certo? Para vocês entenderem como fazer uma simplificação de fração. Tudo bem? Vamos começar? Na letra A, eu tenho a fração 2 sobre 2. 2 sobre 2. Aqui, para eu simplificar, só é dividir um pelo outro. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui eu já divido direto, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Certo? Mas se você esquecer desse detalhe, que você pode dividir 2 por 2, né? Aí você quiser fazer o modo tradicional, você pode fazer, né? Você divide, ó, 2 dá para dividir por 2 e 2 dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 1 dividido para 1 é 1. Então, se você de repente não lembrar que pode dividir 2 por 2 que dá 1, ok? 2 dividido por 2 dá 1. Se você não lembrar e quiser fazer do modo tradicional, né, você faz 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 1 dividido para 1 dá 1. Ok? Então eu vou mostrar para vocês passo a passo, com calma.
Tá? Lembrando que quando vier o mesmo valor em cima e embaixo, você já divide direto. 2 dividido por 2 dá 1, ok? Quando vier o mesmo valor no numerador e no denominador, você divide direto. 2 dividido por 2 dá 1. Mas se quiser fazer dessa forma, você vai trabalhar um pouco mais, mas vai conseguir o mesmo resultado, certo? Aqui eu tenho 2 sobre 4, na letra B, 2 sobre 4, né? Eu tenho que 2 é múltiplo de 2, e 4 também é múltiplo de 2. Então, se eu sei que 2 é múltiplo de 2 e 4 também é múltiplo de 2, então eu vou dividir por 2, certo? Dividir por 2. Por 2 e por 2. Então, eu tenho 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a simplificação de 2 quartos fica 1 meio. Ok? Então, chegando aqui, eu paro, tá? Aqui não dá para fazer mais nada. Chegando aqui não tem para onde mais simplificar. Certo? Então eu vou simplificando. Chegando aqui, 1 sobre 2 não dá para simplificar mais do que isso. Certo? Aqui eu tenho 2 sobre 6. Aí eu penso, 2 dá para dividir por 2. 6 também dá para dividir por 2. Lembrando que tem que ser o mesmo valor em cima e embaixo. Eu tenho que dividir pelo mesmo valor, tanto em cima quanto embaixo. Ok? Então aqui eu sei que dá para dividir por 2. Então, vou dividir por 2. Aqui o 6 dá para dividir por 2 e por 3. Dá para dividir por 2, o 6 dá para dividir por 2 e por 3. Mas 3 não serve. Só serve o 2, porque tem que ser o mesmo valor em cima e embaixo. Então, uma sugestão para vocês. Quando for par em cima e embaixo, quando o número for par em cima e embaixo, eu começo sempre por 2. Ok? Eu vou dividindo por 2, em 2, em 2, até chegar aqui, ó. Certo? Vou dividindo por 2, depois por 2, e quando for par, eu divido por 2, de 2 em 2, ok? Então aqui é par e aqui é par. Então, vou começar a dividir por 2, ó. Certo? Então aqui vai ficar o quê? 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Bom, aqui não dá para simplificar mais do que isso. Aqui chegamos ao limite. Ok? Então, 1 sobre 3 ou 1/3. Aqui eu leio 1/3. Ok? 1/3. Beleza, pessoal? Letra D. Eu tenho 2 oitavos. Aí são pares. 2 é par, 8 é par. Então, eu vou começar por 2. Ok? Vou começar por 2. 2 por 2. Certo? 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então aqui, quando eu chego na unidade, quando em cima dá 1, não tem mais como continuar. Por mais que aqui seja 4, tá? Aqui seja 4, não dá para continuar porque aqui é 1. Não dá mais para dividir por nada, certo? Então, quando o numerador for 1, parou. Não dá para continuar mais, tá? Aqui eu tenho 2 e 10.
né? Como eu falei para vocês, né? Os dois são pares. Então eu começo a dividir por 2, certo? Em cima por 2, tem que ser o mesmo valor. Embaixo por 2, ok? 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Olha, aqui não dá mais para continuar. O numerador é 1, denominador 5. Não dá mais para simplificar aí, tá? Parou aí. Letra F. Mesmo caso daqui, ó. 2 por 2 dá 1. Aqui eu já faço direto, não precisa simplificar. 3 dividido para 3 dá 1. Ah, professor, mas eu não lembro. Dá para dividir direto. Eu prefiro fazer simplificar dessa forma, não tem problema. Você vai trabalhar um pouquinho mais. Mas não tem problema, você pode fazer. Ó, é ímpar, os dois são ímpares. Então, se são ímpares, eu começo por 3. 3 dividido para 3 tem que ser o mesmo valor. 3 dividido para 3 dá 1. 3 dividido para 3 dá 1. 1 dividido para 1 é 1. Tá? Pode fazer dessa forma, vai trabalhar um pouquinho mais, como você pode dividir direto. Ó. 3 dividido para 3 dá 1. Certo? Aqui eu tenho 3 e 6. 3 e 6, ó. Ímpar e par. Ímpar e par. Aí eu vou procurar qual número que eu posso dividir os dois. Tem que ser o mesmo número, tá? Tem que ser o mesmo número para cima e para baixo, certo? Então eu vejo que 3 dá para dividir por 3 e 6 dá para dividir por 2 e por 3. Mas o 3 não dá para dividir por 2. Então dá para dividir o 3 por 3 e o 6 por 3. O 2 não serve, porque o 2 não serve por 3. Você me entenderam aí, pessoal? Aqui eu tenho ímpar e par. Aqui eu só posso dividir por 3. Se eu só posso dividir por 3, então aqui também eu só vou dividir por 3. Outro número não serve. Ok? Outro número não serve. Então aqui eu vou dividir por 3 e aqui eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Aqui não dá mais para continuar, certo? Parou aí. Ok? Aqui eu tenho 3 e 9. Dois números ímpares. Aqui eu dá para dividir por 3. Aqui também dá para dividir por 3. Então eu vou dividir os dois por 3. Certo? Então 3, 3. 3 dividido para 3 dá 1. 9 dividido para 3 dá 3. Então 1/3. Ok? Não dá mais para continuar aí. Para aí. Se desse para continuar, a gente continuaria. Aqui eu tenho 3 e 12. 3 dá para dividir por 3 e 12 dá para dividir por 3. Então, como tem que ser o mesmo valor, né, vamos dividir pelo mesmo valor, em cima e embaixo. 3 dividido para 3 dá 1. 12 dividido para 3 dá 4. Então, 1/4. Ok? Não dá para continuar porque aqui é 1. Por mais que aqui seja 4, aqui é 1, não dá para continuar. J. Então, 3 e 15. 3 dá para dividir por 3 e 15 também dá para dividir por 3. Como tem que ser o mesmo valor em cima e embaixo, né? 3 dividido para 3 dá 1. 15 dividido para 3 dá 5. Então eu tenho 1/5. 1/5. Ok? Aqui 3 18avos. 3 18avos. Ok? Aqui, pessoal, a gente lê 3 12avos, 3 15avos, 3 18avos. Ok? Passou de 10, já usa a palavra avos. 12avos, 15avos, 18avos. Ok? Só um lembrete
né, no começo da nossa aula. Então aqui eu tenho 3/18. 3 dá para dividir por 3 e 18 dá para dividir por 3. Certo? Tem que ser o mesmo valor, em cima e embaixo. Então 3 dividido por 3 dá 1. 18 dividido por 3 dá 6. Então, 1/6. G, letra G. Ó, mesmo caso daqui. 2 por 2 dá 1. Mesmo caso aqui, 3 dividido para 3 dá 1. Aqui, 4 dividido para 4 dá 1. Eu faço direto. Não precisa simplificar aí, já divide direto, ok? Letra I. 2 números pares. 2 números pares, quando eu tenho 2 números pares, eu começo sempre por 2, não é isso? Começo sempre por 2. Certo? 2, 2. 4 dividido para 2 dá 2. 6 dividido para 2 dá 3. Parou aqui, tá? Não dá para continuar, porque aqui eu tenho um par e tenho um ímpar. O 2 só dá para dividir por 2 e o 3 só dá para dividir por 3. Então, essa simplificação termina aqui. Eu não posso continuar mais. Tá? São diferentes. Eu vou dividir o 2 por 2 e o 3 por 3. Então, não serve. Tem que ser o mesmo valor em cima e embaixo. Ok? Aqui eu tenho 4 sobre 8. 4/8. São pares, eu começo por 2. 2, 2. Quando for par, os dois, sempre começa por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Esse 4 não ficou muito bom. Ok? Então, 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Olha, aqui, 2 quartos. Dá para continuar aqui, pessoal. Ó. Enquanto der para dividir, eu vou dividindo. Certo? Ó. 2 números pares ainda. Ok? Então dá para continuar. Eu posso dividir aqui por 2 e também aqui por 2. Certo? 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Certo? Então, recapitulando. 4/8. Dá para dividir por 2, dá para dividir por 2. Então eu divido. 4 por 2 dá 2. 8 por 2 dá 4. Aí eu percebo que ainda dá para dividir por 2. Então eu continuo. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Certo? Aí quando vocês estiverem mais entendidos no assunto, né, quando vocês dominarem o assunto, você vai ver que você já pode dividir direto aqui, ó. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Certo? Mas agora que vocês estão aprendendo, eu aconselho a vocês a fazer de 2 em 2. Divide por 2. Ah, ainda dá para dividir por 2? Continua dividindo por 2. Tá? Volto a frisar. Quando vocês dominarem o assunto, você já pode dividir direto. 4 por 4 dá 1. 8 por 4 dá 2. Mas enquanto isso, eu continuo dividindo de 2 em 2. Tá? Até eu dominar o assunto. Tá? Assim fica mais difícil você errar. Aqui eu tenho, ó, 4 e 10. 2 números pares. Então dá para dividir por 2. Eu começo sempre por 2 quando for par. Quando os dois forem par. Certo? Tanto de cima quanto de baixo for par. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Ó, aqui eu posso dividir o 2 por 2 e o 5 só dá por 5. Então não serve. Ok? Tem que ser o mesmo valor. Então aqui eu paro aqui. Aqui eu não posso mais continuar. Porque, ó, observa, aqui eu só posso dividir por 2, aqui eu posso dividir só por 5. Ó. São valores diferentes. Então não serve. Tem que ser o mesmo valor.
certo? Tanto de cima quanto de baixo, certo? Então, se não é o mesmo valor, eu não posso continuar. Então, termina aqui, né, a fração. 4 dozeavos. 4 dozeavos. Então, é par. Então, eu começo por 2. Comece sempre por 2. Vocês não erram. Não se afobem. Você vai aprender direitinho. 4 dividido por 2 dá 2. 12 dividido por 2 dá 6. Ó, 2 números pares. Eu vejo que o 2 dá para dividir por 2 e o 6 dá para dividir por 2. Então eu continuo. Enquanto der para dividir, eu vou dividindo. Mesmo valor, tá? Tem que ser o mesmo valor, senão não dá para continuar. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 1/3. Ok? 1/3. Aqui eu tenho, letra M, 4 16avos. 2 números pares. Se são pares, eu começo por 2. Ok? Então, dividir em cima por 2, dividir embaixo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 16 dividido por 2 dá 8. Ó, 2 números pares. 2 dá por 2 e 8 dá por 2. Então, eu continuo dividindo por 2. Enquanto der para dividir, eu vou dividindo. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Pronto. Aqui não dá para fazer mais nada. Certo? A letra N. 4 18avos. São pares. Então eu começo por 2. Divido embaixo por 2 e em cima por 2. Ok? 4 dividido por 2 dá 2. 18 dividido por 2 dá 9. Ok? 4 dividido por 2 dá 2. 18 dividido por 2 dá 9. O número par e o número ímpar. 2 dá para dividir por 2, mas o 9 não dá. O 9 dá por 3. Então não serve. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. Ó. Aqui tinha que ser 2 e 2, ou 3 e 3. Tem que ser o mesmo número. Observa. Só para mostrar para vocês. Aqui dá por 2, aqui dá por 3. 9 por 3, 2 por 2. Não serve. Tem que